Olá, está começando o Plástica Cast, o podcast que vai tirar todas as suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Eu sou a Aline Bordalo, jornalista, e ao meu lado está o anfitrião aqui desse podcast, Dr. Alan Bernac, com experiência de mais de 20 anos na cirurgia plástica. Temos convidadas especiais hoje. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente está no nosso quarto episódio, né? Isso. E temos aqui convidados especiais para vocês, para poder falar um pouquinho de um mundo que nem todo mundo conhece, que é o mundo de quem fez cirurgia bariátrica, perdeu peso e precisa fazer as correções. Então hoje nós temos aqui duas amigas, a Renata e a Tamires. Muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre isso, Renata. Agradecemos muito pelo convite, eu fiquei toda empolgada, que eu gosto muito de participar dessas coisas. Acho muito legal. E estamos aí para contar nossa experiência, porque é bem legal, né? A gente passou por bastante coisa, então já temos uma carguinha para trazer aí para elas têm pessoal, né? um perfil na internet que elas começaram desde o começo, né? Desde legal. que elas foram para fazer a bariátrica, né? Então elas fizeram a bariátrica juntas e agora estão passando pelas outras fases. Não é isso, Tamires? Isso. Como é que vocês tiveram essa ideia de fazer isso, coisa junto? É o Bariatricamos, adorei o nome, muito Bariatricamos criativo. 2. Então, minha mãe estava na sala dela e ela começou a ligar procurando os médicos para fazer a avaliação, né? Para poder fazer a bariátrica. E eu escutei ela na ligação, marcando a consulta. Aí eu dei um grito, né? Mãe, marca para mim também, por favor. Aí minha mãe, tem certeza? Eu falei, sim, eu quero fazer, eu quero ver como é que é. Vocês estavam muito gordinhas assim? Sim, eu operei com 77 quilos, tá? Pra mim, que sou baixa, tenho 1,47, é um MC muito grande, então tava no grau máximo de obesidade. Então, o médico, quando eu fui fazer a avaliação, né, no médico, ele falou pra mim que eu tinha que ter operado pra ontem. Então, era mais necessário do que ela, porque ela ainda era mais alta, mesmo que ela tivesse a sensação de quilos que ela fosse maior, né? Ela não tinha tanto, ela tinha necessidade de fazer, mas só que o meu era mais... Mais Tipo urgente. assim, ela era urgente. mais gordinha do que eu. Porque assim, a gente também não operou com MC tão. Mas as comorbidades que a gente tinha nos levaram a estar aptas a realizar a bariátrica. Que era hipertensa, pré-diabética, estetose hepática. Aline, deixa eu te dar um pouquinho, falar sobre isso. Porque para você ser candidata a uma cirurgia bariátrica, você tem que ter, além do IMC acima de 35, que é um índice de massa corporal, é um número, tá? Assim, não... Esse número varia muito de pessoa para pessoa. Quem tem quadril mais largo, mais estreito, então varia, não é um número fixo para todo mundo. Mas você precisa, além de ter esse grau de obesidade, você precisa ter algumas, chamam de comorbidades. Isso. Qualquer comorbidade, então assim, pressão alta, diabetes, apneia do sono, algum problema articular. Então, com isso somado, você passa, e lógico que já ter tentado fazer vários tipos de dieta várias vezes, e aí passa você a ser apto, inclusive o plano de saúde acaba aceitando custear isso daí. E como é que foi? Quanto tempo durante essa preparação? Ele falou tem que ter já tentado fazer outros tipos de dietas. Vocês também já tinham tentado? Isso. Quanto tempo demorou, né, até vocês chegarem à conclusão de que não, eu preciso fazer? Para mim, 14 anos, porque eu engordei na gravidez do meu filho. Eu pesava antes 65, antes de engravidar dele. Eu pesava Nossa. 65, eu engordei 30 quilos, 40 quilos e não emagreci mais. Então, eu fiquei 14 anos tentando, fazendo dieta. Eu emagrecia 10 quilos e engordava 18 no outro mês. Nossa. Né? Porque assim, você faz uma dieta, você viu que emagreceu, tá ótimo. Você volta a fazer tudo de novo. A bariátrica você não pode desistir. E as dietas normais coisa eterna, você desiste, é uma coisa eterna. Tanto que você precisa, você passa por questões de tratamentos psicológicos, você faz um acompanhamento nutricional, psicológico, fisioterapêutico, tudo para que você continue
né, trazendo a sua bariátrica, que ela fique ativa para isso. E vocês fizeram mais ou menos na mesma época? Nós fizemos a bariátrica no mesmo dia. No mesmo dia. Isso. Mãe e filha. Mãe e vamos filha, no frisar mesmo bem dia. aqui. Deram a mãozinha no quarto. esperando. Isso. Gente. Eu falei pra ela na hora da cirurgia, mãe, deixa eu ser a primeira, porque eu tô com coragem. Não, não vou fazer. Eu entrei, fiz a minha cirurgia na parte da tarde e ela foi logo em seguida. Eu fiquei esperando ela no centro cirúrgico, lá na Vocês maquinha duas- já esperando. As duas foram a mesma técnica de bariátrica? Você Não. tem Não. duas técnicas. Você tem uma em Y, né? Que chama bypass e tem uma que chama sleeve. Uma é uma para quem tem uma obesidade mais acentuada e outra para quem tem uma obesidade menos acentuada. Porque uma acarreta em desabsorção de alimentos, ou seja, você come, só que nem tudo que você come você absorve. Por isso que você também emagrece ou se mantém assim. A outra, só o sleeve, é só uma contenção do tamanho do que passa. Então, esse bypass é a contenção do tamanho que se passa e mais esse desabsortivo. E o sleeve é só a contenção do tamanho que se passa. E eles indicam assim, se você tem mais grau de obesidade, você faz o bypass. Se você tem um menor grau de obesidade, você faz o sleeve. E o pós-operatório das duas, então, é diferente? É um pouco diferente porque uma tolera mais coisas do que a outra. E aí, conta desse dia, como é que Então, foi? eu fiz a sleeve Aham. e ela fez a bypass. Eu tive mais dificuldade em relação à alimentação do que ela. Eu acho que assim, eu como bem menos que ela que fez a bypass. Não sei se isso é relativo por conta de cada um, né? Mas eu consigo comer Eu não sei também, porque assim, nós fizemos cirurgias diferentes, né? Mas nós tivemos o mesmo problema, Sim, sim. uma fístula. E E tiveram a fístula. Então, assim, eu fiquei. Uma fístula é uma abertura no estômago, né? Onde não foi totalmente grampeado. Não, necessariamente. Não necessariamente, porque pode ter sido aberto, pode ter. É comum isso? Não, é comum. Acontece o seguinte, todo paciente obeso, ele é um inflamado crônico, tá? Digamos assim. Tá entendendo? Você me pergunta. Tá. Ele é um inflamado crônico. Então, nem toda cicatriz cicatriza exatamente igual. E aí você faz lá a cirurgia e dá ponto no intestino com o estômago, estômago com o estômago. Geralmente, esses pontos, eles não são um por um que você dá. Ele vem um grampeador que já vem com todos esses pontos prontos. Ou seja, Como se fosse todos uma os... máquina de como costura, se fosse não uma máquina de costurar costura. a mão. Ou seja, todos Tá. esses pontos foram dados. Tá? Mas como ele é um inflamado crônico, ele pode não esse Em algum ponto não fechar. E aí esse ponto não fechar, ele vaza algum líquido, aí que chama de fístula. Tá. Aí a gente tem que ver para onde está indo esse líquido. Isso. Às vezes vai para dentro da cavidade abdominal e aí pode gerar problemas. Às vezes fistuliza para outros cantos, fistuliza para dentro de um outro órgão e tal. Bom, isso é detalhe. Mas o importante é que depois que faz esse problema, você tem que, às vezes, fazer de novo jejum, eventualmente Caramba. colocar de novo um dreno, ficar internado muitas Meu vezes. Deus. E quanto tempo depois que pode dar isso? Isso pode acontecer no terceiro ou quarto dia já. Caramba. O meu aconteceu no segundo. É. O meu, assim. E como que você viu eu que tinha uma tive- coisa errada? Eu senti uma dor muito esquisita que eu não conseguia ficar deitada. Caramba. Eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia me mexer, e era uma dor que eu tinha que estar deitada, eu estava no CTI e eu não conseguia. Aí o doutor Aloan Júnior, que foi o nosso cirurgião, excelentíssimo, acompanhou a gente assim, fenomenalmente, Que bom. entendeu? Ele veio, eu falei, doutor Júnior, eu tô sentindo uma dor, e eu não sei o que que é, mas eu não tô conseguindo respirar direito, não consigo ali. Tomografia. Sala de tomografia. Chegou na tomografia, bebe aqui o contraste, né? E aí, vazando, eu fiz. Essa tomografia você consegue mapear o trajeto da comida. E aí alguma coisinha que está fora do trajeto da comida está saindo Entendi. do lado de fora. Qualquer líquido dentro da cavidade, fora do lugar, causa dor, faz uma geração inflamatória ali na região. Ó. Sangue, urina, fezes, comida. Então aí gera essa dor que ela está sentindo, que a gente chama de abdômen agudo, só que eventualmente dela, não sei se precisou mexer de novo, acho que não, né? Então, ele não mexeu, mas ele drenou. Ele, na mesa De tomografia. da tomografia, ele fez um dreno
aqui em cima, em um ponto, ele abriu esse ponto e aí foi sangue, sangue, sangue. Nossa. E ele fez um outro no meu pulmão, que é onde foi a água para Que escorreu. o que eu estava consumindo, que era o líquido, vazou, né? Isso é bom sempre para a gente entender que a cirurgia bariátrica ela não é um procedimento como se fosse um corte de cabelo, é uma coisa Não muito é. simples. É o... Entendeu? É um procedimento médico que não está livre de complicações, assim como qualquer procedimento médico. E isso não é um erro médico, né? Não, de jeito Não, não dizer, é. né? De Não jeito é. nenhum. Isso é uma complicação Uma complicação. da cirurgia. Está nos livros e não está no rodapé do livro, não. Sim. Porque às vezes está no rodapé e ninguém lê. Não, está na complicação. E o paciente obeso que vai ser submetido a qualquer tipo de cirurgia, não só a bariátrica, tem um potencial de complicação maior do que um paciente que não está acima do peso. E nessa situação toda, o nosso psicológico, Imagina. né? Imagina. Porque assim, nós fizemos durante um tempo, não foi até tão longo assim, porque nós demos start nos exames, tudo da bariátrica, 16 de agosto de 2020. 29 de outubro de 2020 a gente estava operada. Então a gente Caramba, conseguiu cara. fazer todos os exames, porque o dela era para ontem, né? Aham. Então a gente conseguiu fazer todos os exames nesse período, e nisso acompanhamento psicológico semanalmente, 2 vezes na semana, direto. Vocês faziam juntas? Juntas, tudo Juntas. Tudo. A gente fazia em grupo, fazia separado. Fazia em grupo, também. separado, tudo juntos, até pegar todos os laudos e tal, porque precisa-se de laudos, o plano solicita isso. E assim, então a gente estava E aí o psicólogo diz que você está preparado para operar. Pronto, Isso. tá com a cabeça E boa. aí estávamos realmente preparados para isso, porque ela passava no meu quarto, ela estava bem até então, ela passava no meu quarto, me via naquela situação, porque eu já não estava respirando direito. Nossa. Já estava com NPT, eu já estava NPT com é nutrição fora da parenteral. A nutrição que você faz dentro da veia. Numa nutrição Caramba, parenteral. imagina ela Isso. vendo Justamente ela é feita para poupar o tubo digestivo, para que você não, sim, para que não caia nada de comida fora de onde tem Isso. que passar. Nessa preparação psicológica, eles te avisam que isso pode acontecer? Eles avisam. Primeira coisa foi assim: vocês duas optaram por fazer uma cirurgia juntas. E se acontecer uma coisa com uma e com outra, e vocês estão ali juntas no quarto, uma no quarto vendo a outra e tal, como é que vocês vão ficar? Foi isso que a gente teve esse preparo, que Mas, foi. mas ele fala sobre essas complicações que podem Essas existir. complicações, Essas sempre estão complicações termo, então tá. sim. faladas, né? Porque Entendeu? elas não são tão assim, incomuns. tão incomum. São complicações que Aham. são complicações que existem e que são resolvidas na maior parte das Sim, vezes. sim. Isso. No sleeve ele é mais complicado. Foi Entendeu? De bem resolver. complicado. A minha fístula estourou com 2 dias, a da Tamires com 4, Não, 3 ou não. 4, A né? minha foram com 3 dias, foi no dia que eu ia ter alta. Ai, meu Ainda bem que não Deus. teve, né? Aí eu senti a dor, comecei a sentir a dor, pedi pra chamar um médico, chamaram, me levaram pro CTI de novo. Meu Deus. aí E ele- sua mãe sabia? Não. Ela fui Até filha- então, não. Eu sabia que era minha filha porque eles falavam assim. Ai, gente. Cara, mas eu não fiquei desesperada. Mas teve uma. Eu ouvi ela gritar. Ela Eu já gritava, tinha ido pro quarto e ele já tava no CTI. mas eu ouvi ela gritar. Eu ouvi ela Cuidando de gritar. vocês, calma. Minha quem mãe, tava lá? tadinha, minha mãe. E assim, só que no momento a gente estava ainda no CTI. E aí eu ouvi ela gritar e eu ouvi uma enfermeira passar, uma técnica passar e falar assim: gente, chama logo esse médico, Meu porque essa menina vai morrer. Ela falou isso? Gente, é falta de E aí eu já preparo você sabia, falar um e aí termo eu já profissional. sabia que era minha filha. Eu falei, orei, falei, tá tudo bem, eu fiz um tratamento Mas para assim, isso. tá bem. hoje que passou tudo, Graças- vocês não fariam juntas de novo, né? Faria. Faria, sabe? Fariam? Porque, olha, foi maravilhoso ter feito juntas. Sabe por quê? Porque com essa situação, se ela tivesse dado problema nela, eu teria medo de fazer. Se fosse o Sim, contrário, por ela esse também. aspecto, sim. A gente não, senão a gente não ia fazer. Olha, E a gente não ia Mas, ter. Mas mas vocês mesmo estão aqui com contando a problema, história. Imagina estamos se uma contando de a vocês não história. estivesse aqui. Pois é. Como que isso ia estar pesando a gente- para vocês psicologicamente? Com certeza seria um peso grande, né? Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. Sim, sem dúvida. E, Graças a assim, Deus estamos aqui, não era a nossa hora, pô. Hoje, se não tivesse feito, a nossa vida, na verdade, ela mudou totalmente. Muito. Em relação à saúde, muito melhor.
como ele falou sobre as comorbidades, né? Eu tinha apneia do sono, eu tinha útero policístico, com isso eu consegui engravidar, tive meu filho. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. É porque a gente tem que perguntar, porque parece que é uma vela, mas eu já tive filho. A história da gravidez E também você foi legal. foi agora 2021, né, que você falou? Então, 2020? eu tive filho com 6 meses de cirurgia. 7 meses. 7 meses de cirurgia Gente. bariátrica. Não, ela Não, engravidou. Você sabe que muitas Engravidou. vezes o paciente ele é todo desregulado em função da obesidade, que o simples fato de você entrar no peso, às vezes o paciente está sem menstruar, Desinflama. sem nada, aí vai e engravida com muito mais Normaliza facilidade. tudo, Normaliza tudo. Normaliza os tinha o sistemas. útero policístico. Eu tinha apneia do sono, com isso eu não conseguia dormir direito, eu me sufocava ao dormir, eu não conseguia subir. Ficava acordada. Eu não conseguia subir Caramba. um morro, uma ladeira. Hoje em dia eu Caramba. consigo fazer de tudo. Então, assim, foi maravilhoso. Aham. Aconteceu o que aconteceu, porque tinha que acontecer de alguma forma. Superamos. Tá, Ficou... mas Ai, conta deu desse tudo certo. dia. Aí você ouviu Tamires gritando e Tamires enfermeira. gritando. E como E é a que enfermeira foi? passar e falar isso, né? Não, porque eu tô Aí- me colocando no Aí lugar eu dela, falei, sua meu mãe. Deus, minha filha, oração. Oração, mas assim, eu não tinha força também pra nada, eu Sim, também tava sim. ferrada. Tava presa na cama. Você também estava. Eu já estava mas você um já dia. tinha, mas já tinha Mas resolvido eu já o seu tinha. problema. Não tinha resolvido ainda não. Fiquei Não. 15 dias sem beber água. Não bebe água, não. E eu fiquei 50 dias sem beber água. Não beba água, não pode. E aí molha a boca e tô E aí, querendo chupar gás, fiquei aquela. nervoso. A gente acabava engolindo um pouquinho de água. E aí sim, isso não pode. Teve um dia Porque que. você- Vocês precisaram voltar para operar, então? Não Dreno- precisamos voltar. Não. O Não. dreno O estava dreno ali para resolveu. poder resolver a O dreno, alimentação. não só o dreno, também como existem medicações que você faz. Ah, tá, Isso, eu E tinha essas várias- medicações tinha aumentam várias o potencial de bombas cicatrização de- das tá. fístulas. de antibióticos, de tudo. Minha pressão também altíssima, 23/17, é uma pressão Meu severa. Deus. Foi legal. Foi maneiro. Legal. E você ficou 50 dias? Fiquei Ficou 50 50 dias sem dias, beber água. O dela, como ela sleeve, Hum. então a fístula dela foi mais severa. Ah, Então, tá. com mais dificuldade para fechar, porque o tipo de cirurgia era Sim, outro. sim. Então, acontece fístula mais comum em bypass. Isso eu não Sleeve, sei nem te Isso que dizer o eu não nosso, tenho. o nosso médico que ficou acompanhando, Aham. que ele ia no hospital todos os dias. Todos os dias. E eu tive que colocar até uma prótese para Um poder dreno dentro o do endoscopado. esôfago para poder tentar fechar a fístula. Fiquei alguns meses aí com essa prótese. Bebia Gatorade de morango. Uma pra prótese ver quer sair a dizer foi o rosa. seguinte: você colocou um tubinho por dentro do intestino para Não, do tapar esôfago, pro dentro do esôfago, para poder tapar esse lugar da fístula, para poder Isso. passar líquido Isso. sem machucar a fístula. Isso, Sem exatamente. machucar esse buraquinho que é essa fístula. Isso, para ela poder conseguir cicatrizar Pra e fechar. cicatrizar, e para você também poder se alimentar. Isso aí. Aí a Tamires melhorou. E vem ela com uma caixinha. Quando eu abro a caixinha, vovó. Meu Deus. Aí o cara só tem que o recomendado é que você Você engravide engravide com 2 com anos. 2 anos. Ela desinflamou, melhorou, engravidou. Meu Deus. Mas peraí, antes de chegar nessa gravidez, calma. Como é que foi depois, quando vocês saíram do hospital? Porque aí Sim. mudou tudo na vida de vocês. Então, alimentação, Sim. pode comer um pouquinho, Tudo como é que isso. foi? Então, aí assim, a nossa alimentação, os 30 dias preparatórios, que são de alimentação líquida restrita, pastosa, até chegar no sólido, a gente teve que dar start desde quando a gente saiu do hospital. Começar do zero Começar depois do de 30 zero dias. Depois de 30 dias. Depois de, Caramba. eu fiquei 22 dias internada, ela ficou 50. 31 de dezembro a gente estava no hospital com ela botando essa Oh, meu Essa Deus. prótese. Essa prótese. Que entendeu? Réveillon, hein, que você passou. A gente ainda falava assim, vamos operar em outubro para a gente poder comer as coisas do Natal. Pensaram Não nisso. deu. Pensamento gordo. Mas é isso, a gente tem que tratar a cabeça também. verdade, Não vou comer adianta fazer uvas, só. que ficou ali que ninguém come no Natal.
Isso aí. E aí a gente... Mas olha, de boa. hoje a gente não tem mais esse pensamento Não tem. gordo. Não tem. Como que vocês trabalharam isso na cabeça de vocês? Porque continua, né? A terapia continua depois. Continua a Sim, terapia. Que é até mais importante. Né? Terapia em grupo também é muito importante, porque na terapia em grupo a gente consegue ter uma visão. Não aconteceu comigo, eu nunca ouvi falar, mas aconteceu com outro. Então a Sim, gente sim, sim. traz uma quantidade uma gama de informações, de consequências, Uhum. né? Porque o bariátrico ele tem que ver qual a consequência ele vai ter, né? E aprender a fazer as escolhas também. E eu tendo que viver isso aí. E essas escolhas são pro resto da vida, porque Sim. mas só que nem sempre funcionam, tá? Ó, semana passada, uma reportagem na Jornal Globo, se não me engano. Hoje é dia 6 de setembro. Então, na Jornal Globo está dizendo que mais de 80%, agora não me lembro, mais de 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso e voltam a ficar com algum grau de obesidade. Então, ou seja, não tem que tratar a cabeça, tem que tratar tudo. Por quê? Porque eu resolvi estudar. Quando eu fiz a bariátrica, eu resolvi fazer nutrição, porque eu precisava Que legal. me atender, atender minha filha, não só isso, e ajudar outras pessoas, porque eu gosto. Passou a gostar. Tô vivendo esse momento da Você fazia o que bariátrica. antes? Eu já fiz direito, parei, eu fiz comércio exterior, parei. Pronto, você E achou na eu falei, nutrição bom, agora. eu quero fazer Né? uma coisa que, né, me traga benefícios também. Fui para nutrição. Então, assim, o nosso estômago, o meu estômago aumentou de tamanho. Ele não vai aumentar de tamanho, ele aumenta de tamanho, Aumenta um pouquinho, mas mas também eles deixam, insignificante. geralmente se deixa entre 30 e 50 ml de Pois estômago é. só, então Então, muito assim, ele não aumenta, mas eu vou beber uma xícara de chá, eu vou beber um copo de Coca-Cola. São as escolhas que você faz. Entendi. Porque Só a cabe aquilo quantidade que você está comendo é a mesma, mas a quantidade de calorias ingeridas é o que vai te deixar obeso novamente. É isso. Entendeu? Então, assim, são as boas escolhas. Eu vou beber uma Coca-Cola, eu vou tomar um suco natural. Mas, por exemplo, quando eu chegava uma pizza domingo, eu sempre peço pizza domingo, você comia quantos pedaços antes? Meia pizza, uma pizza inteira. A gente pedia 4 pizzas, era uma pizza para cada era isso. um. Hoje eu como uma fatia. Uma fatia. Você E também ainda se. Satisfeito. E assim, E ó, assim, a E gente devagarzinho, parte né? no meio. tem uma pizza, a gente pede pizza meio a meio. Aham. É uma tira desse tamanho aqui, ó. Uma Caramba. tirinha. E já Bem tá fininha, tá tirinha. satisfeita. De cada pedaço e pronto. Mas no início, porque assim, o seu cérebro ainda tá programado para comer a metade da pizza. Como é que vocês faziam pra, tipo assim, porque a Não fome comia, vem da cabeça, não, né? então, Ela tá na A cabeça. gente passa por etapas, né? Ah. Não vamos comer porque é gorduroso. E aí tem medo do dumping. Porque existe o não. Existe o dumping, que o dumping, ele O que é o dumping? O dumping é a ingestão rápida de Ah. gorduras e açúcares, que pode te trazer algumas reações do tipo enjoo, dor de barriga, vômito, náusea. Pra passar mal, né? Um passar mal. Não, você tem o dumping é quando você coloca dentro do tubo digestivo ou açúcar em excesso, né? Ou gordura em excesso. E aí o organismo, como está meio trocado por causa da cirurgia, ele interpreta diferente. E geralmente quando você tem esses casos, ele acaba levando muito líquido para esses lugares. Tem muito açúcar, aí o corpo joga muito líquido Irriga para ali. mais. Entendi. E aí você faz daí, às vezes você tem sudorese, às vezes você pode achar que tem sensação de morte iminente, aí você fica enjoado, ou você tem uma diarreia louca. Então, ou É seja, horrível, né? é uma reação para quem sai da dieta. Sei. E E aí, isso acaba balizando muito o que a pessoa topa comer ou não. Aham. Vocês chegaram a ter? Sim. sim, Então vocês experimentaram como era já ruim, né? tivemos. A gente já teve um dumping com suco de uva, que é integral, natural. Isso é completamente aleatório. Tem dumping com suco de uva num dia, no outro não tem. Isso. Isso.
Pode Gente, acontecer. pode. Então, assim, Eu aí posso comer um nessa- chocolate aí na aqui época- hoje que eu não vou ter. Eu posso comer amanhã, eu vou ter. Eu posso comer algo salgado ou uma gordura que possa ter o dumping e no então- outro momento não. Então, assim, a gente costuma evitar bastante. A gente Sim, come, sim, imagina. É. mas a gente não come tudo. Uhum. Não é igual antigamente a gente... Vamos comer fast food, Uhum. né? Era todo final de Vamos semana. fazer Hoje em final de dia já semana. não. Ainda É mais uma promoção final de semana dois ou outro. hambúrgueres pra cada um. Tá direto. E a E gente não vocês faz. ficaram quanto tempo assim para chegar no corpo que vocês idealizaram e estavam satisfeitos? Tem até umas fotos, né, que a gente separou Uhum. do Instagram de vocês, né? O pessoal pode conferir lá. Então, eu acho que demoramos aí. Olha só. Eu, para chegar o corpo que Olha. Isso daí foi ano passado. Ano- Essa foto a aqui foto foi do da, ano da passado. direita, né? Ano Se eu não me passado. engano. E a esquerda quando já estava no auge. Isso daqui foi um pouco antes de operar. Aham. Eu tô agora, né, depois da plástica, que eu tô assim, sentindo que eu tô Não, chegando onde eu quero. Esse Deus tá tubinho dando preto tudo tá certo. querendo você. Mas ali tinha uma barriguinha caída, quebradinha, Não tem mais. que agora não tem mais. Sim, vamos falar sobre isso. E aí, quanto tempo depois, Tamires? Porque, calma, teve uma gravidez no meio, né? Isso. Isso. Você conseguiu chegar ao corpo que você queria antes da gravidez ou depois? Cheguei porque eu emagreci, eu consegui reduzir bastante, né? Eu perdi 30 quilos. Você perdeu muito peso internado, provavelmente, também, né? É, Porque você não 90 podia comer. dias. Internada eu Exatamente. perdi 15 quilos. Caramba. Internada eu perdi 15 quilos em 50 dias. Depois disso eu fui perdendo com menos frequência, né? E eu perdi no total 30 quilos. Aí eu engravidei, eu engordei 6 quilos, 7 quilos só. Bem pouco. Bem E pouco. você? Eu emagreci 42. Em quanto tempo você ficou com o corpo assim? Um ano. Você se olhava? Um ano. Mais ou menos isso. Um ano. E aí, Até porque para fazer, desculpa, até porque para fazer as plásticas, isso, eu ia entrar a nesse gente assunto tem agora. que ter pelo menos um ano, né, de como é que se fala? Olha esse Habilidade antes e de ver. depois. Olha, as duas no Isso. carro, ali nas mesmas posições. É. O sorriso aqui muito mais alegre, né? Saudável, né? Isso que é o Isso aí. principal, né? Hoje em dia, o ideal, Aline, é que o paciente aguarde 1 ano e meio, 18 meses, até começar a fazer a primeira cirurgia. Ah, mas por quê? Já perdeu o peso? Não, é porque não é só perder o peso. Ele perde o peso, né? a maioria perde o peso em 1 ano. Em 1 ano já perdeu quase tudo o que ia, né, perder. Mas o organismo ainda está se reorganizando. Então, ele precisa de mais 6 meses para continuar se reorganizando, as taxas hormonais entrarem no jeito. A forma como você se alimenta e como esse organismo vai ser mantido precisa também entrar em umas taxas de normalidade, distúrbios de elétrons, ou seja, o sódio tem que estar bom, o potássio tem que estar bom, a glicose tem que estar boa, o triglicerídeo tem que estar bom, tudo. Você tem que chegar, e isso, na maioria das pessoas, leva 18 meses. Quem faz plástica antes disso, às vezes, corre risco desnecessário e, eventualmente, você pode perder mais peso e aí perder a plástica. Ah, sim. Verdade. Você tem que esperar seu corpo assentar para Exatamente. ver como é que ele ficou, né? Então, nós temos esse consenso dentro da cirurgia plástica. Entendi. A gente só deve operar o paciente depois que ele fez 1 ano e meio de pós-operatório de bariátrica. E tudo que você usa depois que você faz a bariátrica, tipo cinta, essas coisas que a gente compra na Med Shop, né? Tem tudo lá. Fica usando por muito tempo? Na bariátrica, Na não. bariátrica, Na não. bariátrica não se usa isso, não. É mais na Mas cirurgia depois, plástica. né? Na Isso. plástica, tá. E aí você emagreceu, tá com um corpo legal, mas fica sobrando pele, é isso que acontece, Isso. né? Sim. E aí como é que vocês chegaram ao Dr. Alan? Então, nós já tínhamos algumas amigas no meu trabalho que já tinham feito a cirurgia bariátrica, o mesmo médico que eu operei. E aí Eu não sei, não. Então, vou saber agora. Também tá curioso. também já tinham feito algumas reparadoras com o Dr. Alan. Ou seja, indicação, boca a boca, isso é o Sim. principal, né? Você Isso. procurar saber com quem você vai Porque operar. você precisa procurar um médico que você vai Sim. confiar. Você não vai colocar a sua saúde, o seu corpo, sua vida na mão de alguém que você não acha que o trabalho dele seja bom.
Entendeu? Então a gente começou a ver. A gente cirurgias começou a que buscar ele fazia. referências, né? Os médicos. Como é que foi? Ah, foi bom, foi isso e tal. Tive problema, não tive problema e tal. Então, assim, eu tive duas pessoas que passaram por cirurgias com ele no meu trabalho, que eu falei, vamos lá. E eu marcava, ó, eu já marquei isso antes de eu operar, para ver se eu tirava aquela pochetezinha, né? Aham. Mas aí você tira a pochetezinha como? Tem que emagrecer 40 quilos. Ele fala a verdade, né? Um médico Sim. que fala a verdade. Claro. Aí tudo bem, tá, eu não posso fazer agora, então vamos esperar. E aí eu falei, não, agora vai. Aí, E onde que tava mais te incomodando, assim, que você queria fazer? Barriga. Barriga. abdômen. É o mais comum, né, doutor? É o mais. Aquela Os barriga pacientes caída. primeiro se incomodam com a barriga, mas não é incomum, às vezes, se incomodar com o braço, com a mama, Com Sim. com o bumbum, com a perna, e algumas se incomodam, inclusive, com o rosto. Uhum. É porque também tem muitos que a papada cai, né? É, porque você passa de uma certa idade, já tem aquela Aham. papadão assim, bastante Uhum. gordura, aí você emagrece, aquilo lá fica solto. Uhum. Né? É. O seu tava te incomodando ali o A minha, abdômen. a primeira coisa, minha gordura, meus 42 era abdominal, né? Era uma gordura de gravidez. Então era seio, barriga, Aham. né? E eu falei, não, vamos lá, vamos ver como vai ser. E aí, juntas de novo, né? Você também, Tamires, você queria mais a barriga também. Então, o meu também foi a barriga. já foi o tinha abdômen. tido filho. Qual o nome do Hoje filho? é Theo. Telzinho. Aí já tinha, então, tinha nascido. o médico tinha pedido para eu aguardar em torno do Theo fazer 1 ano, Uhum. né? Para poder fazer a cirurgia, porque como eu já tinha feito a Como a você já tinha cesárea, atropelado o já tinha negócio? atropelado o já tinha- negócio todo. Ele falou, vamos aguardar mais um pouquinho, para com essa ansiedade, até mesmo porque eu tava dependendo um pouquinho menos de você. E aí eu falei, mãe, chegou a hora, o Theo já fez 1 ano, vamos procurar o médico, vamos Juntas de novo. juntas de novo. É, mas isso também é um adendo também em relação à gravidez, só para buscar esse gancho. O ideal é que você faça a cirurgia depois que você teve filho, né, 6 meses após o final da amamentação. Justamente onde os hormônios da Sim. amamentação ainda estão presentes, mas vão normalizando, você cessa o estímulo de amamentação da mama, então prolactina cai, os outros hormônios entram normal, né? Aí você volta a menstruar, você volta a ter aquela rotina normal, e aí realmente você está normalizada, aí você pode operar Uhum. o que você quiser. Então ela fez certinho. Tá certinho? Eu lembro até que na consulta o senhor perguntou, né, se eu ainda estava amamentando e tudo mais. Só que eu não Não tava tava mais. mais. Tá. E aí. E aí, vamos Marcaram a começar, vamos Marcaram a começar data. os exames. Ah, sim, tem a parte Aí dos dessa exames. vez a gente Tá. resolveu assim. Uma faz primeiro. Hum. E a outra parte. Dessa vez quem foi Parabéns, primeiro? graças a Deus. Ó, Ó, Eu fui a mais primeiro. corajosa Que eu de novo. sempre. ela primeiro. Não, eu falei assim, doutora, eu vou marcar minhas férias pra fazer a cirurgia. Eu deixei tudo pra cima da hora, como sempre. Deixei essa daqui doida, deixei ele doido pra ver a data, porque eu entrei de férias e eu ainda não tinha marcado a data. Eu fui marcar a E eu- data e no eu- primeiro dia das minhas férias. Meu Deus. Aí ele, a Tatiana, que lá ajuda ele, me ajudou a marcar a data correndo, a gente ligando pro médico. Tipo, tanto que ela ficou, das férias dela, que ela tirou 30 dias, ela ficou de repouso 20, porque 10 ela deixou passar. Isso aí. O que ela poderia ter Sim, utilizado, sim. né? Ela deixou passar. E só falou assim, não, vou fazer. Porque eu falei, Tamires, como é? E aí? Já marcou? Vambora resolver isso aí. Né? Porque senão Mas eu deu tudo faria. certo. E Deu tudo assim, Você fez só, Só o abdômen. Tá. Sua mãe também. Eu Isso. fiz. Não, Não, eu tô não. com Ah, 12 não, é, dias já foi- de. Eu tô vendo aí, por isso que eu perguntei, né? Eu tô com Cili do- Med, eu né? tô com Usou. 12 Aqui, ó, dias. aqui, ó. Aqui, De Cili Med. 275, de 275. Eu tô fofinha, Aqui, gostosinha. ó. Só na só postura. é, Decote Não bonito. precisa nem ter postura, né? Porque ontem ela botou um biquíni, ela. Ai, mãe, eu não me vejo mais usando esse biquíni. Eu falei, me dá aqui. Ah, pô, Aí eu falei, só, você não precisa mais segurar. Você só precisa tampar. pode só usa. maravilha, né?
Poxa, mas eu falei, é isso, cara, a gente não precisa mais segurar, já tá aqui. Não tem que levantar nada, né? É só esconder, filha, não precisa mais. Maravilhoso. Mas você fez tudo junto? Eu fiz não fiz tudo junto, eu fiz a abdominoplastia. A abdominoplastia, Agora é outra parte abdominoplastia, dele, né? geralmente existe uma preferência de as pessoas fazerem o abdômen primeiro, Tá. e é a cirurgia que o plano mais autoriza com facilidade. Né? Ele não faz tanta restrição. Você procura reembolso do plano, o plano já autoriza e tal. Quando já começa a mexer em outras cirurgias, aí o plano às vezes enguiça um pouquinho. Você teve dificuldade com essa questão do Tive plano? uma dificuldade. Mesmo com o abdômen? Não com a abdominoplastia, mas com a mama, Aham. né? E assim, a técnica que ele usou na minha abdominoplastia é uma poesia. É aplicatura em flor de lis. É porque tem cada tipo de... vertente, não. Mais bonito que abdominoplastia, né? É lindo. Quando ele Mas quando ele eu falei, abdominoplastia em flor de lis. Acho que você vai ficar uma flor pode, depois. eu falei, qual o nome? Qual foi a técnica? Ele, aplicatura em flor de lis. Eu É. falei, que coisa linda. É porque dependendo do tipo de quantidade de pele que você tem sobrando, você tem que indicar uma cirurgia ou outra. Se tem muita pele sobrando, eu indico uma abdominoplastia tradicional, eventualmente vai sobrar pele. Ah, tá. Então aí você tem que fazer uma que a gente chama em flor de lis, que é você tem uma cicatriz vertical e uma cicatriz horizontal. Tudo bem que é uma grande cicatriz, mas em compensação você tem ganhos na cintura, você pode usar uma roupa, e a cicatriz ela é relativamente tranquila de se lidar, tratando bem ela, bonitinho e tal. O umbigo fica bonitinho, né? Lindo. E a Tamires também foi essa mesma Não, técnica? ela não precisou, ela foi uma técnica mais convencional, assim, digamos. Aí você fez essa. Aí Fiz já essa. foi tomando gosto, né? Isso. Aí falou, quem sabe um peito. Não, então, a gente já iniciou, eu já queria fazer tudo junto, se eu pudesse Ah, você fazer. já queria, tá. Foi até bom não fazer por conta de recuperação mesmo. Porque não é indicado, não, né? Hoje em dia a gente não tem feito muito mais indicação de fazer cirurgia junto, associado, não. Não quer dizer que é errado tá, fazer. Mas o paciente que é ex-obeso e que faz a cirurgia bariátrica, não que o ex-obeso emagreceu sem fazer cirurgia nenhuma, não tem tanto problema. Mas quem fez a cirurgia bariátrica demora um pouco mais a se recuperar de qualquer coisa. Ah, sim, sim. Tá? Você pode perguntar, se você fizer um exercício pesado hoje, o que antes você levava um dia para recuperar, hoje você leva 2, às vezes com dor, ácido lático. Se você faz um procedimento que você vai ter, né, você vai dar uma prejudicada no seu corpo, né? Uma cirurgia, corta aqui e tal. Pelo fato da ingesta de alimentos, nutrientes, você não assimilar tudo que você ingere, então você demora mais a chegar nos níveis normais. Então é melhor a gente fazer menos procedimentos, menos cirurgias ao mesmo tempo. Você faz uma, depois faz a outra. Então assim, você tem uma recuperação. Tudo bem que não vai resolver tudo de uma vez, mas só que em compensação você tem pós-operatórios mais leves para o paciente, que você fica menos espoliado, assim, que você fica menos cansado e tal. E nesse aspecto você também tem que ser um pouquinho de psicólogo, né? Porque são pacientes ansiosos, né? Porque afinal de Isso, contas, sim, a gente quer ver vocês tudo estavam pronto. com tudo, exatamente. Você já... Não, ela Já vai, come tudo que ninguém falou pra ela comer. Aí engorda, aí faz a cirurgia. Tem fístula, tem que complica e tal. Aí vai e quer virar a Barbie no dia seguinte. Sim. Sim, por que não? Quer virar a Barbie sem cicatriz, Ah, tem isso. Calma aí. né? Olha, Então isso tudo tem que ser muito bem explicado, muito bem ponderado. Tem. E a cirurgia que o paciente ex-obeso mais faz é retoque. Tá? Porque a pele tem uma certa elasticidade, então você faz um negocinho, aí você tem que às vezes fazer de novo, corrigir mais uma vez e tal. É muito comum isso. E aí deu tudo certo na sua plástica. Deu. sim, Amém? graças a Deus. Tudo certo, né, doutora? Sim, Nenhuma sim. complicação. Não teve, não tivemos. E aí, E aí, eu tinha entrado já com o pedido também Da mama. da mama, mas aí o plano fez uma negativa, né? E aí eu precisei de uma ajuda
da doutora Juliana Rodrigues, do Direito da Saúde do Bariátricos, que me ajudou a colocar isso para desenrolar. frente, a Conseguiu. desenrolar isso e conseguimos. Então, estou 12 dias operada. Ah, Tem foi muito ainda agora. movimentação, mas tô ótima. Não, ninguém diz, né? Não, Então, não. para mim, a escolha dele de não me operar tudo junto foi excelente. Perfeito. Eu passei bem Aham. por uma cirurgia e estou passando melhor ainda pela outra. Foi quanto tempo depois a do... 3 meses. Tá bom, tá bom. Não, 3 dá pra meses. fazer, Tá né? bom. Não tem Eu que operei esperar em maio, muito. depois foi final de agosto. 3 meses, né? E na hora de escolher, ele mede todos, né? Esses. Então, eu Cada pedi um assim, tem um eu pedi uma coisa assim. formato. Eu falei, olha, eu quero uma coisa, uma prótese que não seja muito grande, que eu já tive Aham. seios enormes, então eu usava 52, Caramba. né? Então eu não quero isso mais. Aham. Falei, eu quero uma prótese que seja não muito grande, mas que seja adequada para o meu tamanho que eu tô hoje. Então a escolha ficou com ele. Nessas horas a gente tem que entender um pouco o perfil do paciente. Sim, sim. Entender o perfil, o que você entende dele. Às vezes a gente pede para ele mostrar o que você acha bonito, o que você não acha bonito. É mais ou menos assim, mais ou menos. É um pouquinho maior do que isso aqui que eu estou mostrando e tal. E aí, nesse caso, é a experiência do cirurgião mesmo, de falar assim, deve ser mais ou menos isso. E aí é experiência mesmo que a gente acaba acertando. E no porque- seu caso Ele, era né? necessidade mesmo, né, Necessidade. Renata? Porque você disse que era 52. 52. E aí você emagreceu. Eu emagreci. Então, Eu emagreci, tinha já pele foi para ali. 42, 40, né? foi, e aí você só precisava pele. preencher. Muito, Ela muito. ficou só pele. Posso contar um episódio engraçado? Pode, claro. Sei. Então, Não sei. eu acho que eu posso. Então, nas horas, né, da situação, Sim, entendi. você tá lá bonitinha com o peito dentro do sutiã. Aham, aham. Deitou, o ela peito vai falar? sumiu, foi a pessoa tá aqui, né? Quando, olha, Oh, coisa. aí tu vê que a pessoa, Aham. eu morri de Aquela rir. frustração no olhar. Ah, você falando na hora de namorar? Tu olha assim, tu tá ali, né, em pezinho Aham. ainda, tá com o peito dentro do sutiã. Tu deitou, o peito sumiu, foi tudo pra baixo do teu sovaco, assim, ó. Então, assim, e tu olha pra cara de frustração da pessoa, e tu começa... Eu falei, cara, calma que isso daí será resolvido. E foi muito bem resolvido. E hoje, ó, Então, realmente, o plano Hoje tem não que posso arcar, mais. porque é uma é uma necessidade, necessidade, não tem como. é uma reparadora, faz parte do nosso Sim, tratamento. já Tamires não precisou. Ainda não, Mas ainda já vou tá querendo. Eu tô olhando Eu já ela olhando ali, ó. ansiosa. Silimé. Ela mas já é tá uma aguardando as próximas férias dela. Ah, já Tô tá aguardando querendo. as próximas férias para poder realizar. Então vocês usaram cinta também, usaram Usamos, placa. uso, né? É, como é que foi, assim, depois do Eu ainda uso pós-operatório a cinta. da cirurgia plástica? Comprou lá na Med Shop, é tipo uma plaquinha mesmo, Isso, né? é uma plaquinha Plaquinha, dessa daqui, tem as cinta. plaquinhas laterais, né? Tá, e a cinta? Isso, a Sim. cinta. O que é importante, muito importante, a utilização da cinta e da placa é a fibrose, né? Ah, Porque como tem a cinta, ela te comprime exatamente para que a gente até teve a fibrose. Mas por quê? Porque a gente deu uns molezinhos também. que moles que vocês deram. Do tipo assim, hoje a cintas Ficar me sem incomodam. cinta. Não fiquem Não, sem a cinta. Não utilizaram Aí, Existe um período que conselho. você deve usar. Então é mais ou É, menos é uns 2 chato, meses. mas tem que Hoje usar, a né? cinta me incomodou. Ah, vou dormir sem cinta hoje. Aí, não, vou dormir porque eu vou lavar a cinta. Eu tinha outra para colocar, mas eu queria dormir sem sim, cinta. sim. Então, Era uma desculpa para não utilizar assim. é, aperta. Qual é a função dela? Realmente te apertar para É. que não tenha espaços para que se forme a fibrose, Uhum, né? é. Então, aí eu tive que usar a plaquinha. Ainda faço mais drenagens, mas assim, hoje eu tenho consciência de que não tire a cinta. Uhum. Aí, Você tá A cinta vai ser retirada à medida que a à gente vai, medida, e que a quem gente faz vai essa sugerindo, avaliação né? é o teu cirurgião. Tu não Sim, tem que, por você mesmo, falar, ó, vou deixar de usar cinta, eu vou deixar de usar a meia. Uhum. Que tem a meia também, né? A meia que Pra não dar trombose. para não dar trombose, então não E é o você sutiã que também é define específico. isso, tem um sutiã específico também. Hoje eu tô com uma cinta Uhum. completa, porque eu tirei o sutiã para. Uhum. Então você tá sempre substituindo, mas Tá. não fique sem.
Tá. Tamires, você teve parto normal? Foi cesárea? O Como é meu que foi? eu tive um parto, eu tive os dois, na verdade, né? Eu tive um parto normal e depois fui Foi pra tipo, a minha cesárea. mãe diz que o parto dela foi anormal. Então foi Isso, É tipo tipo isso. isso, porque eu cheguei pra fazer o parto, né? Tentaram fazer o parto normal, só que ele Você não se queria o encaixou. normal? Não, eu queria cesárea, porque pelo menos é o que os médicos dizem, não sei se isso é verdade, que para Não era bariátrico indicado. não é indicado fazer o parto normal, Eu vou procurar saber. como a Ele vai cirurgia procurar saber com a era. esposa dele, que é Porque a cirurgia era recente, então por Entendi. conta dos grampos podiam se romper e não podia fazer tá, o na parto força. normal. E o que aconteceu Conta da também? Por força. que ela teve um parto assim anormal? Hum. Ela teve um bebê prematuro. Foi de emergência. Ah, Com 30 tá. 4 semanas, 33 Foi a 34 semanas, semanas. porque a bariátrica, 34 né? semanas que a gente chama de 8 meses. Isso, É, eu porque também a bariátrica, ela chega a um certo momento que eu não consigo mais passar nutriente pro bebê, É o período que ela engravidou, tá? entendeu? Sim, No se período- tivesse Isso, esperado um anos. pouquinho mais, tá. que eu não esperei o tempo necessário, né? Bom falar também Então, isso, né? Pra passar a Como eu experiência pra passava todos. os nutrientes pro bebê, o médico até informou, Tamires, olha, pode ser que a gente tenha que retirar ele antes. Porém, eu entrei em trabalho de parto, achei que fosse a tal da contração de treinamento, porque hoje em Uhum. dia tem a Existe contração, uma né? orientação em relação a isso, né? Isso. Só E que não são aí- contrações de verdade, é o corpo que treina você. Ah, é? Aí eu liguei pro médico, ele falou, não, é contração de treinamento, tá próximo, porque era para nascer em março. E aí eu comecei a sentir, comecei a sentir no domingo, minha bolsa rompeu sem eu perceber. Fui pro hospital na quarta-feira, porque eu estava com muita dor. A contração já estava mais forte. Falou, Tamires, vai pro hospital que eu vou tentar chegar. Só que eu tô fazendo um parto em Campo Grande, não vou conseguir chegar, talvez eu não consiga chegar a tempo. Qual era o bairro que você tava? Eu tinha que ir pra Jacarepaguá, Ah, pra freguesia. meu Deus. Fui pro hospital, cheguei lá, ele não estava lá para me operar, tinha que ser um médico de plantão. Quando chegou no médico de plantão, não conseguia identificar onde o bebê A tinha se posição do encaixado, bebê, a fazia a posição ultrassonografia e dele. não mostrava Isso direito. você tava lá? Sua mãe foi junto. Tá? Foi junto, Ela tá foi sempre. Foi o pai, foi todo mundo, né? Então, elas tentaram fazer algumas manobras, então, vamos fazer o parto normal, e nisso a gente falando que não podia fazer o parto normal, mas tentaram lá e chegou à conclusão que não tinha Depois de jeito. 2 horas, né, de Ô, tentativa, tadinha. porque assim, o bebê precisa Sofreu ela. encaixar Ele se encaixou de frontal, ele lado, encaixou de lado, então não tinha como não tinha como passar. Então, decidiram fazer o normal, bota o o neném de novo parto pra dentro cesárea. e faz Aí- a cesárea, Aí isso. fizeram a cesárea, ele nasceu bem roxinho, Ai, nasceu meu foi direto pro UTI. E lá a gente passou alguns dias com ele na UTI, mas graças a Deus tá tudo bem, E tá com fortinho. você? Ficou tudo bem também? não Então, rompeu nada? eu fiquei bem, não teve nenhum problema da cirurgia bariátrica. Com o tratamento que eu tive psicológico da bariátrica, me ajudou também na hora da situação do Ajuda parto. Então, foi uma coisa assim, tranquila. E Uhum. na plástica, quando eu fiz a cirurgia do abdômen, eu senti que foi até melhor a recuperação do que a cesárea. É mesmo? É, porque Tive a foi bem cesariana, tranquilo. cesariana acaba abrindo a musculatura do abdômen para poder acessar o bebê, né? E na plástica você não mais chega lá superficial. dentro. Ela é um pouco né? mais superficial e não mexe tanto nisso. Com isso você não tem tanta mudança de centro de gravidade, você levanta, não incomoda tanto. Os primeiros dias de cesariana, né, quando você faz levanta para cá, incomoda bastante. Principalmente que eu não tive... É um incômodo diferente. Não estou dizendo que não existe incômodo, mas é um incômodo Sim, diferente. existe incômodo, mas não, pra mim, Perto do não que foi você passou, tanto, né, Tamires? Não é dor, não é Não dor. é dor. Eu Pô, pelo perto menos do que não vocês senti passaram. Ah, dor. vamos levantar. Aham. Lógico, você tá, né? Você teve uma pressão ali. Sim. Eu lembro quando ele foi tirar meus pontos, que ele mexia num lugar e ele sentia. Eu falava, mas eu tô sentindo aquele, lógico, eu fiz isso, o reflexo da sua
Você está sentindo o músculo. reflexo, porque onde eu estou mexendo aqui é onde era a tua pele. Isso, exatamente. Caramba, que E louco, foi- né? e A gente é, pega a pele daqui e daqui, Ah. junta, tira aquela parte do meio e junta. E quando ela Aham. encosta aqui, ela ainda sente como se fosse lá na lateral. isso. Mas com o passar do tempo vai melhorando. É, né? foi legal. Eu Vai perguntei pra ele, diminuindo. é como se fosse aquele membro fantasma, alguma coisa É, assim, mas- relacionada a mais ou menos Mais isso. ou menos Aham. isso. Mas ele estava mexendo num lugar e na verdade, ele estava mexendo, tirando No os meio. pontos no meu umbigo, que ele fez um Uhum. umbigo maravilhoso, lindíssimo. Olha, isso é importante, hein? Novo, Umbigo é novo. tudo de bom. E aí ele estava mexendo no meu umbigo, eu estava sentindo Caramba. nas laterais. Eu falei, mas eu tô sentindo aqui e aqui. Ele, claro, essa pele foi puxada. Aham. Então você tá sentindo como é que se diz? Um reflexo Um mesmo. reflexo. É um reflexo. É uma memória, Isso, né? é um Uma reflexo. memória. Mas com o passar do tempo, Você isso aí tá vai sentindo. passando. Essa dúvida que tem, Não, vai o passando podcast aqui, vai passando aqui a questão do plano de saúde que arcou com a sua cirurgia. Uhum. É sempre bom a Sim. gente falar sobre isso, Sim. porque às vezes o paciente tem um plano de saúde e não consegue fazer, ou, por exemplo, ele tem um plano que é livre escolha, ele quer escolher aquele médico lá e não sabe como proceder. Uhum. Geralmente você acaba fazendo um orçamento com esse médico, entrando em contato com o seu plano e vendo a questão de reembolso de Isso. de como é que é feito essa parte, Uhum. né? E se não consegue, judicializa isso. Isso. Não é que eu estou estimulando ninguém a fazer isso, mas é porque cada um tem que buscar o que acha que é a sua verdade, É. né? Sim, Porque é uma também o cirurgia bom cara também é também. assim. Eu escolhi fazer com esse médico. Uhum. E ele trabalha no esquema de reembolso. Uhum. Entende? E eu quero fazer com ele, eu tenho o direito de fazer com ele. Então, se você não consegue, se ele não é de uma rede credenciada do plano, mas ele pode fazer por reembolso, Sim. tente fazer com o médico da sua escolha, porque vale a pena. Uhum. Até porque você já estudou, né, o trabalho dele. Você confia naquele médico. Tá confiando. Você confia na sua vida, né? Pra Né? alguém. E você está entregando sua vida para alguém. Então, que seja alguém competente para fazer isso. É. Obrigada, doutora Alan. E vocês ainda querem fazer, você ainda quer fazer mais? Quero É. fazer os seis. 6. Ali, ó. Você já parou? Eu acho que já parei. Ali. Olha, isso aí foi quando? Isso daí foi na quando eu cirurgia fui da tirar. Tamiris, Não, né? foi a minha, foi Foi na tirar os dela. pontos. Olha lá, eu já Já. estava de cinta. É. Foi Foi quando eu dreno. fui tirar o dreno e alguns pontos. E aí, vida nova pra vocês, né? Vida Academia. nova, Como é que é a academia. vida de vocês hoje? Rotina de exercício, alimentação? Totalmente diferente. É. Eu arrumava. Vocês malham juntas também? Começamos. Juntas. Fazem tudo junto. Só que como Ainda bem, né? Não moramos juntas, moramos coladas, mas não Perto, juntas. isso que eu imaginei. Devem morar perto. Então, como a minha rotina está sendo tendo que ser um pouquinho mais rápida, eu não Por tenho trabalho como, também, por causa né? do trabalho, diferenciado tem tempo. também. A gente não, a gente trabalhava juntas, hoje em dia a gente não trabalha Era mais tudo junto. Então, eu acabei optando a malhar aqui pelo centro, no meu horário de almoço. Eu Você faz musculação? faço musculação, Só. Hipertrofia. faço isso. musculação e faço cardio, né? Tá. Eu faço no horário de almoço. O que eu consigo realizar ali naquele momento do horário de almoço, eu faço ali. Se eu não conseguir finalizar tudo, eu volto na parte da noite e finalizo antes de ir embora. Todo dia isso também. Todo dia eu botei o meu treino como minha Rata de prioridade. academia. Caramba. Por quê? Se eu não Legal. colocar meu É. treino como prioridade, Sim. eu nunca vou conseguir fazer. Por quê? De manhã cedo eu tenho preparo para poder vir pro trabalho, botar a criança Tem pra filho, escola. né? Então não tem Tudo como. mais. Então, de manhã cedo, antes, eu acordava às 5h30 da manhã para estar aqui no centro às 6 horas da manhã para poder malhar. Para 8 horas eu estar no meu trabalho. Isso que é força de vontade. Então, como meu horário, como eu não tenho mais como ter alguém para poder me ajudar tão cedo assim, para ficar com meu filho, Uhum. para eu poder chegar aqui no centro essa hora, foi o momento que eu decidi, foi meu horário de almoço. Uhum. Falei, se eu não fizer no horário de almoço, eu não vou conseguir fazer depois. Porque na hora de ir embora, sempre tem alguma coisa, eu tenho que ir embora rápido. A academia tá cheia, porque é o horário É. que todo mundo tá saindo. É. Então, eu botei a parte da tarde para ir pra academia. E a sua alimentação? Você trabalha aqui no centro, então come fora? Ou você leva a sua comida? Então, Como é que é? Eu tinha feito da seguinte forma.
eu tava começando a fazer comprar marmitas fitness, né? Que seria marmitas prontas. Eu comia na academia mesmo, malhava, descia, comia e ia para uma empresa. Quando eu não trazia quando eu não venho com a marmita, né? Eu como no restaurante do lado e monto, faço de acordo com o que está dentro da minha dieta. Tá? Que a sua nutricionista falou. Então, tem ela e tem a nossa nutricionista mesmo, que é a doutora Simone. E aí eu faço assim, de acordo com o que está dentro da dieta mesmo. Você também? Assim, Também. Você malha também todo dia? Academia? Então, eu não tô malhando agora porque eu fiz a cirurgia em é maio. verdade. Não E aí já emendei na outra. Sim, então, quando sim. eu fiquei liberada para malhar, eram 20 dias só que eu poderia malhar. Eu falei, eu não vou para academia agora. Eu vou aguardar um pouco agora, quando ele me liberar. Quando é que libera mais ou menos? Assim, Acho que uns 45 dias depois da cirurgia a gente já libera. Tá bom, Olha, eu fiquei tá bom. ansiosa para voltar para academia. Vocês Nunca são muito imaginei Você isso. é muito ansiosa, Camila. Eu ficava pra Olha, eu ele, já percebi que... pra ele assim, doutor, eu quero voltar pra academia, não posso fazer uma Ela coisinha virou uma assim, rata de um academia. pouquinho. Tem um bariátricamos, toda hora ela tá postando que ela tá lá pegando Eu vi. Gente, olha, dela. Obesidade nunca mais. Como é que veio essa ideia, assim, de compartilhar com outras pessoas a experiência de vocês? Vocês... Aí, ó. Ó. Porque vocês, assim, viveram tudo que vocês podiam viver, né? Que foi a complicação, que foi a gravidez. Então, são muitas histórias para contar. E ela optaram fazer isso na bariátrica, ou seja, na pandemia ainda. contando meio uma história complicada. E por ainda cima. na pandemia. Nós sim. fizemos isso no meio da pandemia, 2020. Ó, essa foto aí já tem um tempinho, 29 de dezembro. Foi antes da plástica. Ah, Isso daí foi tá. antes da plástica. Mas já Já tava... tava indo todo E dia. vai todo dia. Agora, então, tô querendo ir todo dia mais ainda. Ela chega em casa com aquela barriga zero, né? Negativa. Fala, ai, minha filha, você tá tão linda. Ah, mas é muito bom, né? É, E muito saudável, bom, né? feliz. Esse é o também mais Aí ela importante. pergunta, filha, como é que você tá? Mãe, como é que você tá? Mãe, como que você tá? Tá tudo bem? Quando ela realizou a cirurgia. Ótimo, eu tô gostosa. Gostosa. Tá ótimo. Tô alimentando. Tô bem, tô alimentada, gostosa, abdominoplastilizada e tetuda. Parou ou pretende fazer em algum lugar mais? Não, eu não Tá pretendo satisfeita? fazer, tô Que satisfeita. bom, né? Que bom, Por né? enquanto. Um paciente assim. enquanto. Por enquanto, porque tem 12 dias, 12 né? dias Também. por enquanto. Aí depois tu pensa, mas tem uma gordurinha aqui no meio da minha perna. Eu já tô pensando que... Você vai ver elas por Bem muitos gostoso. anos ainda, né? Vou Tatiana? sofrer, vou sofrer ainda. Como é que é essa troca com outras pessoas pelas redes sociais? Vocês recebem muitas mensagens, muitas mensagens, dúvidas, dúvidas, conselhos? Conselhos, indicações. Quem você me indica, como é que eu faço isso? Aconteceu isso comigo, é assim, como foi com você? A gente troca muita experiência. Vocês fazem live Né? também? A gente nunca chegou a fazer live, não. Porque é legal, né? Porque aí você entra legal. lá ao vivo e Aham. pergunta, né? Vocês viraram influencers, né? Eu não gosto desse nome, mas no caso de vocês, sim, porque vocês De uma certa influenciam todos com forma, a sua Sim, história. sim, acaba... Né? Vocês não estão falando achismo, vocês estão A gente Não, contando o que vocês viveram, né? tem gente de outros até porque a realidade que vocês contam ali não é a realidade de conto de fadas. Vocês Não. passaram por muita confusão. Exatamente. Vocês passaram por muita É a vida como coisa. ela é, né? E é interessante que seja contado, Sim. porque para as pessoas poderem entender que não é simples. Não é É simples. importantíssimo. Porque Né? assim, vocês têm um Instagram para falar da experiência de vocês da bariátrica. Sim, não romantizando a bariátrica, aham. entendeu? Mas contando o que a gente viveu, porque tem gente que fala assim, com bariátrica é muito fácil. E não é. Ah, Não é Entende? fácil. Ela emagreceu 42 quilos também, fez bariátrica. Escuto muito isso Acho até que é hoje, fácil. tá? Né? Não é fácil. mesmo? Não é fácil, porque a bariátrica ela é uma ajuda. Ela é Ela é uma ajuda, mas ela não resolve. Não resolve, tanto que tem a questão de que tem muita gente que tem 2 anos de bariátrica e já engordou de novo. Tem mesmo, conheço. Tem gente que fez a bariátrica. Tem gente que fez as plásticas e ela já não- engordou de novo. E às Tem. vezes não emagrece. Tem muito lá no seu consultório, tem que refazer a Tem plástica. que fazer, mas só que você tem que ter o peso adequado, né? E você tem que estar reativar em boa a bariátrica. condição, ou seja, Dependendo da cirurgia alguns bariátrica pacientes também. voltam a ganhar peso, mas eles também conseguem perder peso.
Acho que é um pouco de... Eu acho que não adianta fazer barato se você não mudar seu estilo de vida. Sim. Isso. Elas É estão isso aí que a para gente tá provar, mudando. né? Não adianta. Zero adianta. Nem vai fazer. E a bariátrica também, você dependendo da técnica que você faz, você pode refazer. Então tem muito paciente também que chega no consultório. Não é tão simples assim não, Tamires. Não, Fazer, não ampliar é uma simples. cirurgia dessas não é Não, simples. e não é todo E o médico que risco gosta de fazer. não é porque um tem um risco maior. Sim. Porque Se a assim, primeira já tem, porque né? a Imagina sleeve, ela é um método que você só tira uma parte do estômago. Então você Aham. consegue transformar a sleeve, né, numa bypass. Sim, porque você faz um curto-circuito. É isso que ela no- está falando. Faz um entendeu? Você curto-circuito consegue no trânsito transformar a intestinal. sleeve no trânsito ali, fazer o Y de novo, aí você consegue. A bypass não, a bypass é irreversível. Você até antigamente o pessoal transformava o bypass, né, que é o Fob Capella, um Y de Roux, transformava num outro Y, que é o Scopinaro. Só que o Scopinaro é uma técnica que está completamente em desuso porque ela é muito desabsortiva. Então a pessoa fica doente da técnica e não doente Caramba. depois. E eu imagino que também essas técnicas estejam se desenvolvendo cada vez mais, né? Tem que ficar, o pessoal que trabalha com isso tem que ficar bem atualizado, né? Sim, porque você tem a experiência, né, individual de cada Sim. um. E você tem casos também, hoje em dia você tem uma cirurgia que é uma cirurgia chamada metabólica, que é uma cirurgia bariátrica feita para quem tem diabetes. Por exemplo, o Romário fez. Ah, é? A cirurgia que o Romário fez. Ah, foi uma que era experimental ainda quando ele Ela fez. ela não era experimental, é que ainda não estava consolidada como isso, tá. mas muita gente já fazia. Ou seja, ele tinha um diabetes, acho que é tipo 2, e essa cirurgia acaba resolvendo esse problema. Você vê que ele ficou bem emagrecido, Bem magro. mas ele já se recuperou. Aham. Mas é uma cirurgia também, é uma cirurgia parecida com essa cirurgia da bariátrica. Aí você tem umas outras também em relação a isso, mas acho que estão mais sendo feitas são essas, tanto São as mais tanto comuns, sleeve né? O sleeve e o bypass. quanto o bypass e a metabólica em casos específicos, para quem precisa. E tem algum caso assim que chegou até vocês através do Instagram que deu certo por causa do conselho de vocês, as pessoas agradecem? Sim. Eu imagino, né, que muita gente deva Tem voltar ali e falar, bastante. pô, muito Deve dar esse obrigada por feedback, né? compartilhar. Tem bastante. Eu fiz até uma cirurgia agora segunda-feira, né? Uma paciente que É me uma indicou. paciente Ah, tá. que, assim, como que foi? Como é que você fez? Eu vou operar com ele. Como é que eu tô procurando ele para operar. A gente recebe muito isso. Então, assim, a gente indica bastante, Aham. né? Porque a gente consegue mostrar o resultado, né? Então, tem pacientes de outros estados. Meu irmão mora no Rio. Então, quando eu for aí nas minhas férias, eu já vou no seu médico para ele fazer uma... E eu fico aí com um pouco aí, faço os exames, já levo... Entendeu? Então, tem pacientes de outro, mas ele também atende em outro estado, Sim, né? sim. Maranhão, Então, pessoal no do Maranhão, ele também Dorala. atende em outro estado, não só no Rio de Janeiro, mas tem outros. Aí, quando a pessoa, você mora onde? Você é do Nordeste, pelo menos, então, porque tem a possibilidade de você ir num lugar mais perto e não precisar vir ao Rio, Sim. né? Então, a gente indica bastante e tem. Eu tô com medo. Tem gente assim, Sim, eu né? imagino. Tô com medo de sentir dor. Aí você tem que agir ali Mas como uma mas o psicóloga, que né, também, acontece? né? Cada Dar caso é um conselho. caso. Eu não posso fazer do meu processo seja igual ao seu. É. Entendeu? Eu não senti dor nas minhas cirurgias. Eu não senti dor. Mesmo eu fazendo a bariátrica não me doía. O que me doía era a situação da fístula. A bariátrica não. Tá. Eu fiz a abdominoplastia. Não senti dor Essa foi o quê? nenhuma. Anestesia o quê da abdominoplastia? Geral. Dormiu, nem viu. Assim, eu acho que é o importante, Lili, que cada paciente é muito único, né? E cada indicação cirúrgica é muito única. Cada dúvida que cada um tem é diferente. Apesar de, às vezes é a mesma dúvida, mas colocada de forma diferente. Então, assim, cada paciente é único. Então, eles precisam, né, confiar no médico, sentar lá, anotar todas as dúvidas, perguntar tudo antes da cirurgia. Pergunta o que pode dar errado, pergunta o que pode dar certo, qual é a expectativa disso, daquilo, qual cicatriz vai ter, né? Porque você vai ter que aprender a lidar com essa cicatriz, que vai ficar ali o resto da sua vida. E não vai ficar em minha cicatriz. Eu vou, através da cicatriz, transformar uma coisa que você não gosta em alguma coisa aceitável, com formato novo, porém com cicatrizes. Que foi a situação da prótese que você falou, olha, pode acontecer
de eu ter que remover e fazer um novo mamilo, não foi uma situação assim? Sim, no caso ela tinha E eu não precisei. uma areola muito baixa, porque ela teve um peito muito grande, então a areola então existia uma chance da gente ter uma dificuldade na hora de reposicionar essa areola, no caso dela especificamente. Então, isso tudo tem que ser dito antes para que E ele me a gente instruiu. consiga passar, assim, pelo menos imaginar o que pode acontecer e os percalços disso, né? E hoje vocês se olham no espelho e pensam o quê? Deixar falar, melhor não deixar falar. Ah, cara, é Ai, maravilhoso. eu Espelho, dou- espelho mesmo. Espelho, meu. Eu penso assim e falo, ai, como, graças a Deus, eu dei esse avanço na minha vida. Esse empurrão que eu precisava. Não foi fácil, mas foi ótimo, foi perfeito, deu certo. E tamo aí animada para mais uma. Que vem a minha plástica, meus seios, que eu não vejo a hora. E para completar e ficar melhor ainda. E a gente se busca, né? Querer ficar melhor a cada Claro, dia. claro. É muito bom, né? Porque é autoestima, né? Autoestima é muito Além, importante. além também da A do- plástica, elas também têm que visitar o cirurgião que operou a bariátrica. Ah, Isso, a gente sim. faz A gente isso, a gente faz essa acompanha. Tem que reunião. continuar Quanto fazendo. tempo? Ele acompanha. Então, o nosso Cada médico tem cirurgião- sua rotina. É. Tá? o nosso, pelo que a gente entende, também a gente teve um problema, É. né? Um Sim, problema Uma crônico, intercorrência. que aí ele pede para nos ver mais vezes. Tipo, na época que a gente saiu do problema, ele via a gente toda semana. Toda semana. Depois ele foi passou a ver de diminuindo. 15 em 15 dias, depois passou a ver mensal. Hoje ele vê a gente mensal. Entendeu? Mas ele não largou a gente. Porque nós já fizemos 2 anos e 10 meses de cirurgia E se bariátrica. a gente e a não gente ainda tá aparece, nisso. ele ainda manda mensagem. Ele manda mensagem. Tá tudo Que legal, bem? que legal. Ele é Não bem apareceu. legal. Ó, tô com saudade de vocês. Manda foto, me manda foto da gente. E aí, como é que vocês estão? Esse negócio da foto também, né? Ajuda Que a nossa muito. psicóloga falou, ó, tirem fotos baixas. A gente não, gorda não tira foto, né? É. Você se esconde. Verdade. E aí, como a gente já ia fazer uma cirurgia, ela tirem fotos. Como a gente começou a tirar fotos, porque também aquela situação ali era de curto prazo. Sim. Eu não estaria mais daquele jeito, mas eu precisava Documentar, né? de um antes para eu ver como seria a minha transformação. Que tem as borboletas, né? Da bariátrica, elas são as borboletas, que estão sempre em transformação. Você tem uma questão de imagem nisso interessante, porque às vezes, por exemplo, você faz uma foto, tô falando de uma foto de pré e pós de cirurgia, tô falando de bariátrica, não. Você faz uma cirurgia, faz um lifting, né? É uma cirurgia que eu gosto muito de fazer. Né? Faz um lifting numa paciente, e aí quando termina esse processo, assim, com cerca de 2 meses, ela vem e fala assim, eu acho que ficou a mesma coisa. Na verdade, ela sempre se enxergou daquela forma. E aí você mostra como ela é. Ela fala assim, eu não estava assim. Porque ela ficou inchada, ela ficou inchada da cirurgia, ela passou por aquilo, ela voltou para a nova condição, mas ela acha que aquela condição nova era a que ela sempre teve. Então você pode espelhar isso para o caso delas. Na hora que ela se vê hoje no espelho, é sempre assim que ela se viu. E aí é importante ela olhar aquela foto ali lá atrás para ela ver para ela poder entender o quanto que ela teve que passar, para poder chegar onde hoje ela se enxerga bem no espelho. Por quê? Então assim, é muito maluco isso, né? Complexo. Porque assim, eu não cresci gordinha. Eu engordei num período que eu sonhava comigo, eu me imaginava naquela roupa, eu ia entrar ali. Quando eu botava era frustração. Não ia caber, não ficava do jeito que eu me imaginava. Meu cérebro não, eu engordei e o meu cérebro não acompanhou isso. Entendeu? Então eu preciso desse antes de ver como eu estava para esse processo que eu voltei a ter o peso que eu tinha antes. Eu voltei a ser a Renatinha. Eu tive uma época, eu fui a Renatuda, grandona. Ela tinha o apelido de Renatinha, aí Passei depois a ser passou a ser Renatuda. Renatuda, agora voltou a ser Renatuda. Renatinha. Agora a Renatuda é uma
Opa. Toda. E quem Aí os amigos do filho ficam assim, Olha, a tia botou silicone, ela contou isso pra mim outro dia. ele chegou lá em casa, aí ele tava lá tomando conta dela. Aí os meninos foram chamar meu irmão. Esse menino que tava lá em casa tomando conta da minha mãe, amigo do meu irmão, chegou no portão e começou a gritar: pode ir embora todo mundo. Ninguém quis ela quando tava sem silicone, não é agora com silicone que vai querer. Ela não vai dar ideia pra ninguém. Eu, gente, bom trabalho. Já ganhou dia, já ganhou dia. Meu filho que tá me acompanhando, né? O Pedro, ele é um pouquinho mais novo. 10 anos de diferença da Tamires, e é ele que tá fazendo, assim, o acolhimento. É ele que tá me levantando, que já fui liberada para levantar sozinha, né? Aí, fazendo minhas coisinhas. Eu tô fazendo, tô conseguindo. Parece, às vezes esqueço que eu operei no cinto dor, então eu esqueço, às vezes dou uma levantadinha, eu arranjei uma técnica para lavar minha cabeça. Ah, importante. Arranjei bem. E eu fico aqui do lado de cá brigando, né? Mãe, pelo amor de Deus, não pode. Mãe, não pode isso. Mãe, Então, eu não posso levantar o braço aqui, acima. Eu tenho que manter ele aqui. Então, eu abaixei a cabeça e fui, né? Boa. Fica dando dica errada pros outros, não. Fui. Mas assim, não façam, porque não é o recomendado, eu precisei. Hoje eu precisava estar bonita aqui, né? Então, Tá linda. E dessa vez deu meu você fez jeito. a cirurgia antes da sua filha, né? Então, É, ele essa vai dar sim. dicas dessa vez, eu né? guardei dias para fazer o trabalho. Então, tive esse E quem quiser achar vocês lá no Instagram, como é que é? @bariatricamos2. Isso. Bariatricamos. Adorei esse nome. Bariatricamos Dois. Duas. É. Tá, Bariatricamos, né? É um novo verbo, né? Que vocês inventaram. Nós bariatricamos, É um nós neologismo, borboletamos. Não, muito bom. Bariatriquei, tem alguns assim. É. Tem as vertentes. Tem um desdobramento. Da Tem. bariátrica, Futuro do entendeu? pretérito. É, Se quiseres A- bariatricar, a então... bariátrica virou o sufixo da parada, né? Porque tem agora o. Ah, mas muito Os legal complementos. você estar aqui É. dividindo isso com as Obrigada, pessoas, gente. porque Agradece é sempre muito o importante, convite de vocês. sempre importante a gente passar a informação, É. né? É o que a gente desde Esse o é o começo aqui, objetivo. o objetivo assim não é ficar falando sobre a plástica específica, Sim. a técnica, o que é contar a história de quem passou por Sim. contextos tão Estamos tão passando diferentes, né, que vale a pena serem contados, É. né? Muito E legal. vocês são muito fortes, viu? Obrigada. Vocês duas, porque você também é mãe agora, então você sabe, né, o que a sua mãe pode ter passado também, né, ouvindo aquele dia no hospital, enfim. É. Parabéns, viu? Obrigada. Não sei se eu aguentaria, não. Foi muito bom, muito Gostaram? bom. Sejam sempre Adoramos. bem-vindas. Muito obrigada. E aí, Obrigado. vocês respondem lá, né, as dúvidas no, sim. no Bariatricamos. E aqui também, né, você Sim, pode deixar é. seus comentários aqui, ó, alguma dúvida, elas vão entrar lá quando estiver no ar e Sim. responder. Doutor Alan também, Estamos né? sempre, eu tô sempre respondendo lá. Na semana É. passada, né, quer dizer, quando a gente lançou o último episódio, a gente já está respondendo em cima. E o seu sempre Instagram? No meu Instagram também, Dr. Alan Bernac, e no Instagram do programa, que é o Isso, Plástica Cast. Plástica Cast. Se inscreva lá, a gente está sempre tentando atualizar vocês. E também dando dicas de quem pode estar vindo por aí, um próximo bate-papo, que sempre importante, sempre legal. É Porque isso. essa história da bariátrica é muito importante, porque cada vez mais pessoas fazendo, né? Isso. Então, o interesse é bem grande mesmo. E o bariátrico, ele precisa reparar depois. Então, ele Exatamente. precisa do cirurgião plástico. É verdade. Então, é uma coisa associada à outra. Uhum. Né? Porque eu fiz só 2 reparadoras. Tem gente que faz Sim, braço, perna, glúteo, abdômen com lipo, porque fica a sobra. Eu não tive essa gordura toda, mas tem gente que sobra. A gordura lipo é importante para sugar essa gordura. Como fala aqui? Do dorso, do Do flanco? dorso. Né? Bom ter um médico do lado. Chama os É, universitários. é assunto dele. É. Não, e é sempre bom Ele também tem um lembrar que domínio. nós estamos aqui também
com apoio da Cilimed, né? Isso. Empresa de 45 anos de mercado brasileiro, fundada brasileira, né? E do MedShop também, nossa parceira. É importante dizer porque o material com que o médico trabalha é muito importante, porque ele vai influenciar em tudo. Sim. Você tá com a Cilimed para sempre aí no Sim. seu corpo, né? Né? E a MedShop também que ajudou vocês, né, nessa Uhum, recuperação toda. Então é importante você trabalhar com produtos bons. Sempre, isso aí, Né? sem dúvida nenhuma. Obrigada, meninas. Obrigada. Só para encerrar, um conselho, uma mensagem para você que vai fazer a sua bariátrica daqui a pouco, ou já fez e está querendo fazer a plástica. Um conselhozinho Eu colocaria como respeite o seu processo, rápido. Boa. né? Porque até me emociona, porque não é fácil. É. Não é fácil. Então, assim, se compare pouco, porque o que eu passei, você pode não passar, né? O que eu levei, eu tive dificuldade, você pode não ter. O que você vai ter dificuldade, eu posso não ter. Então, respeite o seu processo. Eu emagreci 42 quilos porque eu precisava só disso. Então, tem gente que precisa emagrecer o dobro disso, né? Tem gente que precisa emagrecer menos que isso. Então, respeite o seu processo, né? E você superou todas as dificuldades. Eu tô com uma conhecida que perdeu agora 100 quilos. Aí, Caramba. entendeu? O que se eu perder 100 quilos, eu sumi. Não, Né? não há necessidade. Porque eu tinha 106 quilos. Então, eu tenho que respeitar o seu processo. Qual é o seu limite? Uhum. Uma pessoa de 180 quilos, ela não vai emagrecer só 42, ou ela não vai emagrecer só 90, pode se emagrecer mais ou pode não emagrecer tanto. Respeite o seu processo. Eu acho que é a melhor frase que tem para o bariátrico. Boa. Você, isso. Tamires. Não seja ansioso. Vem né? correndo, não sei. Porque isso daí acaba mexendo também um pouquinho com a gente, né? Isso aí. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Obrigado. Bariátricamos. Assistam, hein? Vai ser importante aí para a trajetória de vocês. Sigam o perfil delas para poder compartilha. saber da E história siga o nosso delas perfil. também. Se você conhece alguém que vai fazer bariátrica, já fez, quer fazer plástica, então compartilha esse vídeo com ela. É isso aí. É. Tchau, até a Tchau, próxima.